Sejam bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, falando mais uma vez da Colômbia, Bucaramanga. O último podcast que eu vou gravar daqui, muito provavelmente, estou indo embora semana que vem. Justamente por isso resolvemos gravar o podcast sobre a Colômbia hoje, porque a experiência aqui está chegando ao fim. Como co-host hoje, temos o Danilo Silva falando da onde, Danilo? Estou aqui em Tbilisi, já estou há 2 semanas aqui. Está sendo uma experiência bem exótica, não vou mentir. A gente vai falar em breve sobre a Geórgia nos próximos podcasts. Exato, para quem não sabe onde é Tbilisi, é a capital da Geórgia, não o estado dos Estados Unidos, mas o país no Cáucaso. E hoje a conversa vai ser com o Miquel Hirones, já outra vez no podcast. A gente teve o primeiro episódio com ele falando sobre México e América Latina. Para quem não conhece o Miquel, ele é espanhol com múltipla cidadania, residente no Brasil, Paraguai, Chipre, atleta, nômade digital, empresário de sucesso de negócios e também, como eu, ele tem uma boa experiência de Colômbia, por isso a gente chamou ele aqui hoje para conversarmos sobre esse belíssimo país. Miquel, como é que você está? Está falando de onde hoje? Obrigado, Francisco, Danilo. Hoje estou ligando aqui desde Florianópolis, Brasil. Já há bastantes meses fiz aqui umas minhas bases e última semana também para mim, aqui antes de começar a viajar de novo. Já estou empolgado lá para pegar avião de novo. É só dar uns meses de nomadismo que já começa a dar aquela coceira de Mas, Miquel, conta pra gente, quando foi a primeira vez que você foi para a Colômbia? Qual foi o contexto? Foi turismo, nomadismo? Qual que foi a história? A Colômbia foi precisamente para conhecer o país. Estava nessa época que ainda estava tratando de conhecer a maior quantidade de países, de cidades, de lugares, só para me fazer uma ideia de como era o mundo. Era nesse momento que ainda estava como, vamos colocar um pouco de luz em tanta escuridade de coisas que eu vi e tudo, mas nunca acreditei nas notícias, nunca acreditei no que eu lia. Eu queria ir lá e realmente vivenciar isso, né? Então aí foi quando eu falei, quero vivenciar, quero colocar cores reais, memórias reais próprias lá da Colômbia. E foi lá por tempo indeterminado, sabia que seria menos de 183 dias, né, para todos os nômades escutando. E aí falei, vamos ver. E comecei por Santa Marta, comecei por parte lá do norte, simplesmente porque adoro a costa. Eu acho que é muito importante todo mundo escutando que seja muito, muito claro das coisas que cada um valoriza na vida. Então, por exemplo, eu queria essa experiência mais tropical, palmeira, ter coco para cada dia, literalmente levantar da cama e abrir um coco e beber o coco lá da própria palmeira. Experiência legal que eu tive lá nessa área. Frutos do mar, comida boa. Então, comecei essa área, a parte de natureza, Tayrona, incrível. Você já conhece, Francisco, é um lugar espetacular. Então, foi aí. Por Santa Marta mesmo ou ficasse no Tayrona? É uma diferença bem grande, assim, né? Quando a gente... é como o camelódromo de Cidade del Este lá, é uma coisa louca. Santa Marta tem uma experiência de coisa, cara, muito desorganizada, muito suja. Uma coisa bem louca, Santa Marta. Depois tem a parte mais... Lembra Santa Marta também, que tem uma praça, né? Tem um lugar assim, um restaurantezinhos, coisa boa. Mas, cara, são 4 quadras. É como pouca coisa. Você sai um pouquinho do centro de Santa Marta, já começa a encontrar ruas destroçadas, coisa louca. Mas, assim... E por outro lado, a qualidade de vida... Fale. Falando a favor de Santa Marta, pelo menos, aquele centrinho ali do centro histórico é bonito. Assim, se você vai passar por lá, vale conhecer. Eu achei mais bonito do que o centro histórico da cidade do Panamá, pelo menos, do que o Casco Viejo. Tem um pouco mais de vida, eu diria. Mas, realmente, assim, é um bairrozinho minúsculo ali no centro e o resto não é muito legal para ficar. Vale mais a pena você ir até o ponto lá de ônibus que tem, ou de táxi, coisa assim, e segue viagem, vai para o Tayrona, que é o lugar mais legal mesmo. Totalmente. Tem Tayrona, tem essa parte de... Estou abrindo aqui o mapa da Colômbia para lembrar os nomes dos lugares que fui. Mas é costeño. Eu lembro que fiquei num hostal nessa época que... Eu no costeño também? Caraca. Sério? Cara, esse que tem o...
como esse A pequeno... parede de escalada na piscina, de né? escalada, na piscina de madeira, foi lá? Sim. Sim, eu fiquei exatamente Ah, nesse. Ó, pra é. quem. A gente tá falando aqui, parece coisa de, tipo, insider, mas assim, você tá em Santa Marta, é uma das principais cidades de praia. Você, de lá, pega um ônibus, tipo, acho que foi quase umas 2 horas, 1h30, tudo mais, até tu chegar ali realmente no Tayrona, que é esse, digamos, parque natural, onde você tem um monte de praias, assim, desertas. Você chega ali aquela praia onde tem o Costenho Beach Hostel, que é onde a gente ficou, a praia tem, sei lá, uns 4, 5 hostels, que aí toda noite tem festa em algum dos hostels, então o pessoal que tá no hostel vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, sempre tem alguma coisa acontecendo, mas as praias são, assim, vazias, não é aquela loucura de praia de, sei lá, do Rio de Janeiro, coisa assim que tá lotado, e tu surfa, tu joga vôlei, tu fica ali. É uma demografia mais gringa, né? Não sei quando você foi, mas quando eu fui, tipo, sei lá, metade da população dos hostels era olho azul e loiro. Bastante, sim. Sim, e se não era gringo dos Estados Unidos, era viajeiro, falaria. Toda essa área é viajeiro argentino, conhecer pessoas de Argentina, México, Estados Unidos, obviamente. Mas sim, muito estrangeiro lá. Muito mesmo. Sim. E essa é uma coisa que eu até gosto, assim, da Colômbia, que é a diversidade que você tem de tudo. Assim, você tem uma diversidade de climas, tem uma diversidade de experiências, tem diversidade também do tipo de convivência que você vai ter. Porque você vai ali nessas praias, tipo, é um lugar relaxado, cheio de viajantes, de mochileiros, de gente desse tipo. Aí você vai, sei lá, para Medellín, você tem uma cidade que é muito mais de nômades, assim, um pouco mais a longo prazo, né? Tem muito expatriado vivendo em Medellín. Você vai para Bogotá, é uma cidade muito mais que, tipo, os colombianos mesmos vão para lá para estudar, vão lá para trabalhar e tudo mais, é muito mais dos próprios colombianos, digamos, de sei lá, alta sociedade, coisa assim. E você vai para outros lugares que você não encontra gringo nenhum, né? Aqui em Bucaramanga, onde eu estou ficando, se eu conheci, sei lá, 5 gringos nos meus 5 meses aqui, foi muito. Um americano amigo que eu fiz e olhe lá, né? Então, é um país que difere muito também nessa questão de onde tem turista, onde não tem. Acho que Santa Marta, você que acha, Francisco, a parte da natureza, cara, quando fala Santa Marta, fala toda essa parte norte, não estou falando a cidade, mas, por exemplo, aqui é o Costenha, que você tem aqui o Pino Maps, que estou vendo, o Parque Natural de Tayrona. Não sei se depois deixa eu ver o mapa. Palomino, eu acho que fica mais para leste, vai mais para lá e vai achar Palomino. Aí estou vendo. Palomino, aqui tem um Celina, aí onde eu fiquei durante um mês. E aí dá para fazer isso, precisamente isso que você está vendo aqui na foto da cima, né? Essa parte com o flotador, baixar pelo rio, tá bastante bom. Depois tem muita parte também de natureza assim, virgem, sabe? Não tem ninguém, literalmente quilômetros de praia com cocos que você vai e abre os cocos e bebe coco delicioso, coisa doce, boa. E literalmente tem essa vida como de castaway, como falaríamos de náufrago, né? Náufrago. Que eu acho que é muito legal, selvagem, dá para viver, realmente estar em contato com a natureza. Coisa que se depois vá para Medellín, cara, são duas coisas totalmente diferentes, né? Também a segurança dessa parte norte, que também é engraçado, não sei o que acha você, também, Danilo, quando vai para um país e ouve pessoas que falam, nossa, esse país é perigoso. Cara, como pode generalizar um país imenso? Mesmo na mesma cidade tem áreas perigosas, partes mais seguras. Por exemplo, aqui achei, cara, bem legal. Tayrona, Palomino, tudo seguro, super seguro na Colômbia. Vocês que Claro que acham uma aí? boa parte disso, dessa questão de segurança, que é responsabilidade sua, né? De você ficar Também. atento ao que está à sua volta e tudo mais, e não ser idiota. Claro, tem coisas assim que estão fora do controle, né? Se você está assim, no Gabão, é uma coisa um tanto mais caótica, mas assim, né? Na maioria dos casos, assim, não vai ser uma coisa desse tipo. Se você está pela América do Sul, sabe? Não é uma coisa muito diferente das grandes cidades brasileiras, sabe? Tem lugares que você não deve ir, tem lugares assim que você tem que ficar mais atento. Sim. Não, e realmente, essa parte de costa ali de Santa Marta, assim, quando você vai pro Tayrona, cara, é muito tranquilo, porque também, realmente, só quem tá lá são as pessoas que trabalham na indústria de turismo e os turistas. É só isso. Não tem ninguém com incentivo ali
de querer zoar as coisas, sabe? Você... Na praia ali, daqueles hostels onde tem o costenho, tipo, tem um vendedor de praia. E é tipo, o vendedor oficial que vende as coisas pros 4 hostels. Mas é só isso. Não tem, sabe, 50 mil pessoas bajulando e tudo mais. E isso eu quero aproveitar e já mencionar a outra grande cidade de praia da Colômbia. O formato desse podcast, como vocês podem ver, tá meio qualquer coisa, né? A gente tá indo as we go along. Mas as 2 principais cidades de praia da Colômbia são Cartagena e Santa Marta. Santa Marta, o pessoal, né, vai para Tayrona e tudo mais. E Cartagena é outra principal cidade, que é, se não me engano, o primeiro ou o segundo maior destino de turismo da Colômbia inteira. E aqui eu não fui, mas eu não fui justamente pelo tanto de coisa que eu ouvi dessa cidade, de tanto colombianos quanto gringos, que aqui aparentemente a vibe é completamente oposta, de que se você caminha na praia, sei lá, a cada 2 metros tem uma pessoa tentando te fazer uma massagem e cobrar 100 mil pesos por isso, tentando te vender algum badulaque, tentando te levar para uma viagem, algum esquema, alguma coisa assim. Aparentemente a vibe é completamente diferente do que se tem em Santa Marta. Eu não sei, Miquel, tu chegou aí para Cartagena? Não. Não cheguei. Pelos relatos. Mas, assim, pelo que eu escutei, a cidade tem um lindo centro histórico, mas é isso, a parte de praia toda é caos na terra. Armadilha de turista, né? Armadilha de turista, exatamente. Tourist trap das maiores. Sim. Tá, vamos. Aí de Santa Marta, quero ensinar uma coisa. Se você faz o zoom in, aí gosto dessa parte do podcast interativa. Tem Minca. Estou vendo aqui embaixo de Santa Marta. Se siga para baixo, encontra Minca. Isso. Vai aí, cara, incrível. Uma das minhas melhores experiências, não só da Colômbia, desses 5 meses, e a gente agora vai falar mais de Amazonas colombiano, Putumayo, vai falar de outras áreas, mas cara, foi uma das melhores, e falaria, uma das melhores de toda a Latinoamérica, desde 2019 comecei a viajar, 2020 cheguei aqui nesse continente por primeira vez, já faz 3 anos e alguma coisa. Cara, uma das melhores experiências que já teve. É um lugar de montanha, eu adoro as montanhas, então é a mesma coisa que eu falo sempre, que você gosta. Mas eu sou corredor de montanha, faz muito tempo que faço trail, é umas montanhas incríveis para correr, para treinar, se vocês gostam. Ar puro, realmente ar bem puro, cachoeiras, uma das melhores pôres de sol que você vai achar, arco-íris, achei lá também, fez fotos muito legais. É Minca, e fica bem perto da cidade, que é Santa Marta, mas é um oásis. E o bom daqui de Minca é que o turismo chegou muito bem e criaram hostels e hotéis muito legais. No sentido que você tem tudo o que você precisa, tem literalmente restaurante não fala 5 estrelas, mas 3 estrelas, coisa boa. O restaurante, vamos falar, above average, para cima da média, que fala, cara, como muito bem, Wi-Fi de 65, 70 megabytes nesse momento, 2 anos atrás, então agora talvez é ainda melhor. E você pode viver, realmente, fazer calls, velocidade perfeita, a call não trava, você está vendo as montanhas incríveis, tem piscina climatizada lá com infinite pool, come bem, e cara, e o preço é preço colombiano. Então você literalmente pode estar vivendo lá por 800, 900 dólares por mês. Cara, uma coisa que eu acho muito legal de conversar com o Miquel, que ele é meio desbravador, né? Ele sempre tem uma sugestão, assim, muito, sabe, fora dos guias turísticos. Mantém uma tradição espanhola, né, de desbravar, assim, a América Latina. Sim, sim. Quanto tempo você ficou em Minca? 1 mês. Também. 30 dias. Adorei. O mesmo lugar. Vamos fazer a divisão aqui, cara. Você ficou 5 meses na Colômbia. Qual foi a divisão aí? Tá, a divisão foi... Um mês? O norte, eu acho que foi 1 mês e 1 semana. Uma coisa assim. Estou falando de Santa Marta, Tayrona, Palomino, tudo aí. Acho que dá 1 mês e meio, vamos falar. Depois Minca foi outro mês. Aí vão 12 e meio. Depois fiquei em Medellín, meio mês. Medellín. Depois fiquei na parte de fora de Medellín, Rio Negro, as montanhas de lá, outro mês. Então, aí dá 4. E depois fiquei em Putumayo, e aí umas semanas, e depois tem semanas soltas de 5 dias aqui, 5 dias lá, entre meias.
tudo aí, dá esses 5 meses. Entendi. Uhum. Legal, a gente pegou um roteiro de viagem, digamos, complementar, porque eu fui um monte de lugar que você não foi e você foi um monte de lugar que eu fui, então... Conte, como foi o seu, mais ou menos aí? Ah, passei por Bogotá também. Você que visitou? Como repartiu o tempo? Eu fui para a Colômbia com o objetivo de ficar a longo prazo, digamos, né? Não passar dos 183 dias, mas eu queria ficar mais tempo. E uma das razões que eu escolhi a Colômbia também é justamente essa questão de que você, como turista, pode ficar até 6 meses, né? Você tem 30 dias de visto de turista, mas depois você pode pedir a extensão online. Vamos falar depois dessa extensão, que foi uma desgraça. Mas você pode pedir a extensão online e você fica mais 90 dias. Beleza. Aí a minha ideia era, eu queria pegar uma cidade que não fosse Medellín, porque tem muito expatriado, e eu queria pegar um lugar que eu fosse ser obrigado a falar espanhol. Assim, eu não queria estar cercado de gringos, eu queria estar, colombianos ao meu redor, para eu melhorar o meu espanhol, chegar num nível conversacional bom. E eu também queria uma cidade que fosse mais segura, né? A gente fala a questão de segurança em bairros e tudo mais, mas também tem a questão de que existem cidades mais seguras, existem cidades menos seguras. Então eu queria uma cidade relativamente segura e que não fosse assim, Medellín, Bogotá, que fosse um pouco menor, para não ter tantos expatriados. Aí eu estava em dúvida entre Cali, Ibagué e Bucaramanga. Eu fiquei entre essas três, mais ou menos. Cali foi a Cali primeira... é tipo a mais perigosa da Colômbia, cara. Mas o bairro que eu achei tava legal, e eu tinha recebido algumas recomendações. O Jake Nomada fala muito bem de Cali, eu quis ir para lá também. Então eu comecei a viagem indo para Cali, fiquei uma semana lá. Só que assim, Cali é quente, cara. É quente. Assim, todo dia ventilador na força, ar-condicionado e tudo mais. Então, assim, legal, mas para uma base de mais tempo, eu preferia. Sabe, se vai ser um calor assim, eu quero estar na praia. Eu não quero estar, sabe, longe de um. Cara, acho que a gente pode aproveitar essa hora também e falar meio que dos microclimas que tem na Colômbia, talvez em paralelo rápido aqui, que é um país bem estável, né? O ano inteiro você vai ter basicamente o mesmo clima e você meio que pode escolher a dedo qual clima você quer. Você tem Manizales, por exemplo, que vai ser 17 graus o ano inteiro, né? Para quem tem sangue de pinguim que nem eu, sabe? Eu nunca fui para Colômbia, mas é o lugar que eu quero ir, assim, desde sempre, né? Antes da pandemia acontecer, o meu plano era ir para Manizales, né? Aí você tem Bogotá, que vai estar fazendo 21 o ano inteiro. Você tem Medellín, que faz 27 o ano inteiro, e por aí vai, né? Até lugares como, por exemplo, Cartagena, que é 35 o tempo todo. Sim. Porque basicamente linha do Equador, né? Então a diferença entre verão e inverno é a diferença entre chuva e seco, né? Mas a temperatura fica igual. Então, se você tá num lugar quente, vai ser quente o tempo todo. Se estiver num lugar mais frio. Essa é uma questão muito massa da Colômbia, justamente, essa diversidade, né, cara? Porque você tem deserto, você tem montanhas com neve, você tem vilarejo, você tem cidade grande, você tem floresta amazônica, você tem plantação de café, você tem parte de natureza realmente muito boa. Mas, enfim, eu cheguei em Cali, fiquei uma semana e meia aqui, foi uma boa experiência, dancei salsa, saí para conhecer, subi o cerro lá, Três Cruzes também, que é muito massa. Cali é uma experiência interessante, mas no final das contas eu acabei me decidindo por Bucaramanga, que é onde estou gravando esse podcast aqui. E assim, basicamente eu fiquei aqui esse tempo inteiro, com a base, digamos, em Bucaramanga, e aí saindo para conhecer outras cidades, tipo 3 dias, 4 dias, fim de semana, fazendo expedições. Bucaramanga não é uma cidade muito turística, já adianto isso. Assim, você não tem muitos gringos, também não tem, sabe, muita. Igual Medellín. Medellín tem muitas atrações, né, muita coisa para ver, muita coisa para conhecer. Bucaramanga é um pouco mais tranquila, tem, tipo, sei lá, 1 milhão e pouco de habitantes na região metropolitana, mas é uma cidade muito bonita, tem muito parque por aqui, é uma cidade assim, limpa, caminhável, você consegue, pelo menos nos bairros bons aqui de cabeceira, Prado e tudo mais, consegue ir a pé para tudo quanto é lugar. Barata também, você por perto tem muitos pueblos assim bonitos, muitos vilarejos históricos, muita aventura que você pode fazer, tipo parapente, bungee jumping. Eu tô indo agora, inclusive, nesse final de semana para San Rio, que é tipo, meio que a capital desse tipo de esporte aqui na Colômbia, para fazer um pouco dessa parte mais aventureira. Então, assim, é uma cidade que nela é legal você viver para ter a sua rotina, digamos, de viver, trabalhar bem, com clima bom, qualidade de vida boa, seguro, e aí nos fins de semana tu sai para conhecer as coisas que tem ao redor, basicamente. Essa é mais a vibe de Bucaramanga.
também foi muito boa para nomadismo de combate, né, cara? Isso foi algo que eu não estava esperando. Como assim, o nomadismo de combate? Resumindo. Então, basicamente, eu queria começar jiu-jitsu, queria começar uma arte marcial aqui, eu resolvi encontrar uma academia de jiu-jitsu, e assim, a questão legal de Bucaramanga é que judô tem altíssimo nível, você tem, tipo, o treinador olímpico da Colômbia vive aqui em Bucaramanga e tem, tipo, vários campeões pan-americanos de judô, tem uma academia de sambo também, que não é tão comum assim, né, na América do Sul, mas tem, e também tem um grupo de jiu-jitsu. E esses 3 grupos, eles treinam um com os outros direto. Tipo, toda semana, terça e quinta, a gente vai lá lutar com o pessoal de sambo, treinar junto e, sabe, cada um compartilhar as técnicas. Então, assim, para quem gosta de wrestling, de grappling, tem uma interação muito forte entre as diferentes comunidades aqui de Bucaramanga, que é algo assim que você somente descobriria se você viesse aqui e realmente viesse treinar, que eu acabei fazendo. Uhum. Então, isso foi uma experiência muito boa. Pô. Aliás, Chico, qual é o microclima aí de Bucaramanga? Seria uns 25 ou seria um pouco mais? Para mim é que sim, né, o clima de Bucaramanga é perfeito no que tange a temperatura, porque é aquele clima assim que se você sai para treinar de bermuda e de regata, você não vai ficar com frio. Mas se você sai para, sei lá, almoçar de calça e de camisa social, você também não vai estar suando, sabe? É aquele meio termo, 20 e poucos graus, ideal. A única coisa chata é que chove muito. Tipo, praticamente todo dia tem alguma chuvinha em algum momento. Mas também todo dia tem sol, não é aquele clima que, tipo, sabe, fica semanas nublado. É tipo, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Pra quem é de Santa Catarina, conhece. É o clima. É o clima. Cara, aqui na Geórgia também choveu chuva todo dia, mesmo. desde que eu cheguei, cara. Já são 3 semanas de chuva sem parar aqui. Todo dia tem alguma chuva. É isso aí, basicamente. Uhum. Bom, um ponto também acho que é importante mencionar pra galera, assim, você tá indo viajar pra Colômbia, você quer conhecer a Colômbia, que já houveram problemas com alguns dos nossos clientes também que estavam vindo cá como nômade. Questão da ida de imigração, você precisa de 2 coisas, que às vezes não se pedem em outros países. 3 coisas, na verdade. Você precisa ter uma passagem de volta, você não pode entrar na Colômbia só querendo entrar. É um daqueles países que eles vão pedir o ticket de retorno, e aí se você não tem, compra no Onward Ticket, Onward Travel, alguma coisa assim só para mostrar. Eles vão pedir a vacina de febre amarela, se você tá vindo do Brasil, que é outra coisa que muita gente acaba rodando nessa, tipo, deixa para ver de última hora e aí, sabe, a vacina tem que ter, sei lá, 14 dias, 10 dias você tem que fazer ela antes para ser válida no momento da viagem. E 3, que é o CheckMig, que é um registro lá no site da Colômbia, que você tem que fazer, tipo, é um formulário lá de 5 minutos que você tem que preencher ele antes da viagem, e tanto entrando quanto saindo do país. Então são 3 coisinhas que você tem que fazer antes de entrar para a Colômbia. Não sei de onde você estava viajando, se eles chegaram a pedir alguma coisa de febre amarela ou não. Boa pergunta, não lembro. Acho que não, porque não tinha nesse momento. Provavelmente não, né? Você lembraria, eu acho. Sim, não. Eu lembraria. Não, é mais isso. Não tinha. Tá, não. Vou deixar assim. Não precisei. Deve ser mais por conta de Brasil, países tropicais e tudo mais, que eles têm alguma lista de... Sim, Paraguai e Panamá são mais chatos, alguns deles, com temas de vacina, sim. 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 Colômbia, como espanhol, se alguém está ouvindo isso desde Espanha ou desde, não sei, desde algum lugar da Europa, cara, é muito tranquilo. Por exemplo, você chega lá e é muito fácil, não sei. Acho que a vida, sendo espanhol na Colômbia, é muito fácil também. Todo o tema de dating, né, de relacionamentos lá, pessoas que conhecem e tal, é como, nossa, você é espanhol, é como que cria muito interesse. E acho também na parte de oficial, né, a parte de governo, a parte de trâmites, tudo isso. Cara, eu como espanhol, a gente, não sei, a experiência de outros espanhóis lá, a gente deveria perguntar, mas eu fui bem de boa, sabe? Todo mundo era bem servicial, bem portas abertas, bem tudo fácil, sabe? Achei, cara, que é bom recebimento, sabe? Eu relato exatamente a mesma coisa, cara. Como brasileiro, assim, fui muito bem recebido, tanto na parte, digamos, governamental, burocrática, quando eu precisava ver alguma coisa, quanto, de forma geral, assim, sendo muito bem tratado pelas pessoas aqui. Assim, você fala que é brasileiro, o pessoal,
É o típico, tipo, Ronaldinho, você sabe sambar, esse tipo de coisa. Ronaldinho. Ai, cara. Não, aqui ser brasileiro tem uma vantagem, com certeza. Tem vários países com isso, né, cara? E é sempre um algo a mais você se sentir bem-vindo. Isso com certeza faz toda a diferença. Mas, assim, uma coisa que eu queria entender um pouco melhor é que antes de você ir para a Colômbia, a gente tinha uma preocupação muito grande com a questão da escopolamina, né? Acabou que isso não foi exatamente um problema na sua experiência, esses 6 meses todos, né? Mas, assim, uma coisa que estava bombando o tempo todo, estava, assim, toda a notícia sobre a Colômbia falava sobre isso. Então, queria que você comentasse um pouco nessas linhas. Sim, cara, esse tema, é o tema de segurança que você falava antes, que gostei desse comentário que você fez, Danilo, cara, segurança é uma coisa pessoal, sabe? Se você não bebe, sabe, que vai estar vulnerável a ataques e coisas assim. Não vá festas assim, que é muito fácil você ser drogado e tudo lá. Não está com, não sei, conhece alguém num aplicativo, num Tinder aí, e já sem conhecer a pessoa, diretamente do aplicativo, leva para o seu apartamento. Cara, são coisas, eu acho, básicas, sabe, de sentido comum. Nunca vou fazer isso, sabe? E por esse motivo, eu nunca tive um problema assim grave de nada. Eu falo, nossa, aconteceu isso. Eu acho que essas 3 regras básicas já solucionam 90% dos problemas que você vai ter de drogas, de escopolamina, de isso, sabe? Acabar no chão o dia seguinte sem lembrar nada e perdeu a sua cold wallet de Bitcoin, perdeu as suas contas de banco, seu telefone, a roupa, tudo, né? Essas coisas. Uma introdução, assim, para quem não sabe o que é escopolamina, basicamente é uma flor, uma coisa assim que tem aqui na Colômbia, que eles fazem uma droga. É tipo um Boa Noite Cinderela, no sentido que você põe aquilo ali, a pessoa, né, perde a consciência, mas a questão é que enquanto elas estão, digamos, inconscientes, se você pede para a pessoa fazer alguma coisa, ela faz. Assim, tem relatos de tipo, me passa aí a tua senha do PayPal, me passa aí a tua seed de cripto. E a pessoa, tipo, meio que zumbi vai lá e faz. Tem até relato, tipo, de basicamente a pessoa ajudando os ladrões a botar os móveis, a TV dentro da van para levar, e no outro dia, tipo, não lembrando de nada. E o porteiro falando, tipo, achei que tava tudo bem, porque tu tava ali ajudando os caras e tudo mais. Mas, assim, essa é uma coisa que tinha uma preocupação, o pessoal do Twitter estava em polvorosa com essa parada aí, porque acho que na época tinha morrido um americano e tudo mais de overdose, que botaram escopolamina demais nas paradas dele. Isso é o que, assim, a maioria dos casos acontece em Medellín, mas também tem em outras regiões da Colômbia. A questão é, desde que eu estive aqui, eu, conversando com as pessoas na Colômbia, todo caso que eu escutei de escopolamina, se você ouve a história, você fala, tipo, porra, cara, tu mereceu. Tu foi muito otário, mas tu foi, tipo, burro. Assim, tirando 2 exemplos da minha cabeça. Exemplo número 1 que eu conversei com um colega lá. Eles foram para alugar lá um Airbnb de praia em Cartagena, estavam ficando no final de semana, tudo mais. Conheceram as mulheres lá, trouxeram para casa imediatamente, tipo, sei lá, 4 mulheres, 3 mulheres da rua, que estavam um grupo de amigos, começaram a usar drogas, beber e usar cocaína, e, cara, tipo, a escopolamina é basicamente um pó, né? Então, assim, confundir com cocaína é muito fácil. Então, ok. Erro número 1, você trouxe 4 mulheres que não conhece para casa e começou a usar drogas com ela, beleza. Caso número 2, E nem foram suas drogas, né? Foram drogas que elas trouxeram. Drogas que elas trouxeram, exatamente. Caso número 2, os caras de festa em Medellín, tipo, estavam na balada e tudo mais, não conseguiram nada muito naquela noite, era tipo 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eles, não vamos sair para casa, tipo, sem ter acontecido nada. Vão lá, chamam 2 prostitutas da rua e trazem para casa. E, maluco, tu ouve essas histórias assim, cara, eu não tenho medo. É difícil sentir simpatia, você né, mereceu. Eu não tenho medo disso mais, porque, porra, vocês são tudo, sabe, muito... enfim. Sim, total. E a história que eu ouvi sobre isso também era parecida a essa última. Era diretamente do aplicativo para casa. A mulher chegou, mas não conhecia ela de nada. O cara foi para o banheiro, não sei, 2 minutos, volta e a mulher já tinha colocado isso. O cara drogado, aparece o dia seguinte, está lá. Não conheço o cara, foi uma história do Twitter, mas é isso, né? O cara fala, nossa, acordei,
pelado no meu apartamento, a roupa toda, sabe? Havia levado mesmo a minha roupa, sabe? Para, não sei, para dar para outros caras, assim. Tudo estava vazio, sem Bitcoin Wallet, sem laptop, sem telefone. E quando consegui, com outro laptop, outro telefone, entrar nas minhas contas de banco, já estavam todas zeradas. Então, Cara, imagina louco. você tá com tanto, sei lá, fervor sexual que você nem chama a garota para sair para jantar. Nem chama a garota para, sei lá, tomar um café para se conhecer antes. Não, vem direto pro meu apartamento. Que mulher, assim, que se respeita, vai imediatamente direto pra casa de um cara que ela não Ainda mais conhece. num país latino que tem um histórico de violência e tudo mais, né? A Colômbia, que nem no Brasil, ninguém vai, assim, boate sozinho, né? Então, normalmente quem é pego com isso aí, nas histórias que eu escutei, era gringo retardado. Então, o cara ia num bar, pegava uma mulher sozinha ali, trocava uma ideia e pronto, ela já estava, assim, 100% à vontade de ir para casa com ele. Né? Tinha uma série de bandeiras vermelhas que foram ignoradas aqui. Sobre a questão da flor, se eu não me engano, é um tipo de orquídea, né? E essa orquídea também existe no Brasil, então atenção, né, para quem está... Né? Não faço cagadas assim, é bem Não, tudo. e menos em capital como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, sabe? Se você encontra alguém num aplicativo lá em Tayrona, as probabilidades de acontecer uma coisa assim são quase nulas. Mas se você está em Medellín, que é como extrema precaução, sabe? Por exemplo, não vá no, como Rio, né? Não vá no telefone assim pela rua, passa um cara com moto e pega e deu, sabe? Então, Sim. são coisas que tem que ser extra cauteloso quando está em grande capital. Não, exatamente. É, Acho que vale a gente até fazer uma digressão, só um parênteses para falar sobre a questão de dating na Colômbia, a parte normal, né? A parte vai. não retardada. Sim, sim. Abrindo aqui com alguns comentários. A vida noturna aqui na Colômbia é um pouco diferente, eu diria, da vida noturna do Brasil, assim, em termos de discotecas, baladas. Porque aqui, assim, eu fui em várias e que a vibe é, você chega, tem várias mesinhas, assim, circulares, pequenas, e basicamente grupos de amigos se juntam naquelas mesinhas e eles começam, tipo, né, conversar, dançar, tudo mais, mas, tipo, meio que dentro do grupo de amigos. Não é aquela coisa, tipo, festa aberta que todo mundo entra e começa a se falar e tudo mais. É muito mais, não, você vai pra balada com os seus amigos, você fica com seus amigos, e se você encontrar, sabe, um amigo de alguém em outro grupo de amigos, você meio que junta os grupos, você vai... Tipo meio termo entre barzinho e boate, então. Acaba sendo isso, porque tipo, tem a mesinha, o pessoal pede as bebidas, ficam basicamente dançando ali perto da sua própria mesinha com as bebidas. Então, é muito mais um rolê de, sabe, você vai com amigos, não é tanto um rolê de sai sozinho, digamos, pra balada. Não sei se, Michael, na sua experiência foi semelhante nos lugares que você foi. Cara, vou iluminar todo mundo nessa audiência com os meus Manda. tips de baladas, porque, cara, fui a zero, não fui a nenhuma. Beleza. Não gosto nada, absolutamente nada. Eu lembro, acho que um dia, o mais perto disso é passar pela rua de noite, voltando a Medellín até o meu apartamento e só ver, sabe, as baladas lá desde a rua. Mas é a máxima informação que eu posso dar para a audiência. E então na questão da dança, que eu sei que tu é um dançarino Isso de sim. salsa aí proficiente. Ah, aí Que sim. Aí parte podemos falar. deu para usar bem? O que as garotas gostam aqui na Colômbia pela tua experiência? É. Um, primeiro, a coisa que elas gostam, eu acho que em qualquer país, né? Mas é ouvir um acento diferente, um sotaque diferente, né? Vou falar em espanhol, mas vas a Colômbia e hablas com acento de Espanha, e para elas, sabe, um sotaque espanhol, traduzindo, e elas é como, nossa, essa é diferente, sabe? Então, não sei se aconteceu com você, Francisco, de ir lá e ter um sotaque brasileiro e, nossa, sabe, Não, isso Por dentro de desperta. fora, normalmente dá um algo a mais, né? Chama um pouco mais a atenção. sim. Uhum. Né? Foi assim para você também? Falando de português, assim, chama. Elas se amarram, elas se Eu acho amarram. que é uma coisa assim natural, assim, quase qualquer lugar do Aham. mundo vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Uhum. Então, essa primeira coisa. Depois, tema de dança. A dança cubana, por exemplo, salsa em linha, que é a que eu danço, que eu vou mais anos dançando, é muito diferente da dança colombiana. Então, dá para pegar algumas coisas, dá para pegar o ritmo, por exemplo, dá para pegar uns passos, algumas figuras, mas não é, não é. É bastante diferente. Eu, por exemplo, peguei classes particulares lá com professora de salsa colombiana e mostrou coisas que
cara, mesmo dançando anos já faz, na salsa andina, salsa cubana, roda de cassino cubana, é bem diferente. Então, acho legal para conhecer outra dança. Eu falaria, é como, para fazer uma similar aqui com línguas, seria como falar espanhol da Espanha e espanhol da Colômbia. Pode pegar muita coisa, mas tem muita outra que, cara, tem que aprender. Você tem que ir lá e aprender. Então, seria essa coisa. Mas, cara, se você sabe dançar, ponto a favor pelo dating, com certeza. Sim, com certeza. Não, e Ponto a aqui eu favor. gosto muito de dançar, assim. É uma coisa que vale mencionar também, né? Da mesma forma que o Brasil, eu diria, ele tem muita produção cultural, assim, de música, da gente ter vários estilos de música que praticamente só se ouve aqui. A Colômbia também tem muito estilo de música diferente, cara. Assim, Uhum, eles têm salsa, Cali sendo a capital, mas eles também têm muita uhum, rumba. É a parte lá caribenha, especificamente. Eles ouvem muito sim, reggaeton, eles ouvem vallenato também, uhum, dependendo de onde você está, que é sim, sim, tipo sim, sim, sim. um brega Uhum, deles aqui, é um brega forró, sabe? uhum, uhum, Tem a sanfona e tudo mais. Tem muito uhum. estilo musical por aqui. Então também é outra coisa, você tem que meio que ver o que você prefere, qual estilo que você busca mais. Né? Não, fora que questão de dança é um pouco mais seguro também, de você aproximar num lugar assim, que você não conhece, né? Que a segurança é um tanto estranha e tudo mais, né? Uhum. Sim, e Cali, aí tem muita cultura de dança. E você falou, nossa, Cali é bem quente, verdade, Francisco? Sim. E pensei, cara, não sou o tempo, né? Cali é quente em todos os sentidos, né, cara? O pessoal que mesmo fala, tipo, caliente é meio que uma gíria também para um lugar perigoso, mas ao mesmo tempo também para um lugar que tem muita mulher bonita, né? Caliente em realmente todos os sentidos, né? Cali é meio que conhecida Uhum, pela beleza das mulheres, pela dança e pelo crime. Então é uhum, meio que a capital dessas uhum, três coisas. Eu disse que todas são coisas muito perigosas. Sim, sim. Cara, Cali tem uma outra questão, que essa região ali, tanto de Cali quanto do Pacífico colombiano, é onde tem a maior população, a maior porcentagem da população negra. Né? Então, você em Cali vê muita mulher negra, muita gente negra de forma geral, ou mais pardo, né? mais mestiço. Enquanto em outras regiões da Colômbia talvez não tenha tanto. Né? Aqui em Bucaramanga, por exemplo, não tem muita pessoa negra. Você tem aquele fenótipo assim mais, digamos, espanhol ou mesclado com indígena, né, com nativo-americano, mas não muito uhum. do negro. E já em Cali é algo que você vê muito mais. E aí, se você vai para entre Bogotá e Medellín, onde que fala Yopal aqui no mapa, e faz um pouco de zoom in, mais para a direita, entre Tunja e Yopal, Onde está o aqui Paulo? tem mais para o norte, nordeste daqui do seu mapa, direita, tem Tunja, vem aqui Sogamoso, Yopal, na parte direita do mapa, direita. Direita. Essa, a outra direita. Ruas. Cara, Aqui, tem um lugar, faz um zoom in ah, aí onde Tunha, fala caraca, Tunja, beleza. isso aí, por aí, tem um lugar bem perto daqui. Não sei se vai ver, mas fala Villa de Leyva. Não estou vendo aqui. Ah, aí estou vendo, Villa de Aqui. Leyva. Bora. Aqui tem muita, que você que falava de negro na outra área, aqui tem muita pessoa branca, vê muito uma pele branca, sabe, um cabelo assim moreno, mas mulher muito particular aqui, Villa de Leyva. Foi um lugar que eu esteve como uma semana, dessas semanas que eu falei estão um pouco espalhadas, uma semana, 2 semanas, uma coisa assim. Aproveitei para fazer muita montanha, como vê, tem muita parte aqui de maciço, de serra. E, cara, um lugar muito legal, Villa de Leyva. Recomendo 100%. É muito bom. E aí veio também uma cultura, uma mulher mais tradicional, já, na geral, todo o Mas só povo, que, toda a cidade. É que muito também é interessante ver a algo. Leyva. Só que também é algo, digamos, né, genérico para o mundo todo que as pessoas podem levar em conta. Quanto maior a cidade, mais de forma mais progressista, digamos, Uhum. mais progressista se pode dizer que são as mulheres, e quanto menor, geralmente mais conservadoras, mais tradicionais, né? Algo meio Sim, na geral. genérico, mas de forma geral, assim, eu diria que tem algumas coisas que a gente pode mencionar na Colômbia. Por exemplo, Colômbia, na média, tem muito mais tatuagens, eu diria, do que vários outros países. Sério? Pelo que eu vejo, assim, Ha. tem muita tatuagem de pessoas. Pelo menos, assim, do que eu, E o vi. Brasil? Como O compararia Brasil, isso com o Brasil? não, o Brasil realmente também tem muito, mas, sei Ah, lá, tá. o sul do Brasil tem um pouco menos do que em outras partes, assim, só interior de Santa Catarina e Uhum. tudo mais, mas
Mas é um lugar que tem bastante tatuagem, assim, o colega lá, o Simão, amigo meu de Portugal que acabou de chegar aqui, ele tava no Paraguai, assim, tem tatuagem, o pessoal ficava olhando pra ele, assim, como assim tem tatuagem? Bem estranho no Paraguai, sim. É bem pouco frequente lá. Paraguai, tatuagem. Cara, talvez tenha qualquer relação com a hipersexualização do país, né? No Brasil também tem isso, e também, talvez por isso, né, essa questão de mostrar mais o corpo, ficar mais à vontade fazendo isso, tenha talvez qualquer relação com essa questão de tatuagem. E depois, tema de físico, que acha? Que você achou de diferentes partes? Por exemplo, Colômbia tem lugares que, cara, literalmente comem doce todo o tempo, tipo Coca-Cola está lá na mesa, bastante frequente, doces assim, Essa muito parte doce. Então, vê pessoa muito obesa, vê pessoa com mais assim, mas depois também tem essa outra parte de, cara, povo latino gosta de se cuidar, gosta de ser atrativo, toda essa parte. E aí, como você vê isso você vem de um país, né, como o Brasil, que na maioria tem muita pessoa que se cuida. Como foi a sua perspectiva na Colômbia? Cara, eu diria que é muito semelhante ao Brasil nesse sentido, assim, a culinária colombiana tem muita fritura, tem muito açúcar nas As coisas. arepas, cara. Tem uma bebida aqui que não deveria existir isso, que é o granizado. Pesquisa em granizado. Você tem uma bebida que já é cheia de açúcar, tipo um suco, coisa assim, cheia de açúcar, e eles colocam assim, bala dentro da bebida. Eles colocam, sabe, doces. Tipo jujuba. Jujuba em cima da bebida, cara. É algo. Caraca, isso aqui é algo para um bebê, isso é algo para uma criança com paladar de, sabe, 3 anos. Não... Ainda mais saudável que qualquer coisa nos Estados Unidos. Não, cara. Uhum. Ridículo. Mas enfim, então assim, é uma culinária que tem muito disso, mas ao mesmo tempo é um país muito E também barato. tem muito carboidrato, né? Se tu vai nos restaurantes, geralmente. Muito, Danilo. Se tu vai nos restaurantes, geralmente a porcentagem de carboidrato para proteína é terrível. A questão é um país muito barato também. É mais barato que o Brasil, inegavelmente. Assim, se você sabe comer bem, ou se você encontra algum restaurante que tem um nível de macros bom, aí você consegue viver com uma dieta boa, de qualidade e barato. Tipo, eu encontrei um lugar de fazer um delivery aqui, que eu pago, tipo, menos de 20 mil pesos, ou seja, menos de 20 reais, e tem, nossa, um monte de frango, salada, arroz, sabe? Tem uma coisa boa. Agora, se tu vai São uns $4. Se for em lugar médio de rua, tu vai comer mal. Tu vai comer... Tem restaurante buffet também, que nem tem no Brasil? Como é que funciona isso? Isso não tem. Cultura de buffet não tem. Não, mas Danilo, eu vou falar o seguinte, não tem buffet assim, mas as quantidades são tão grandes que eu poderia quase considerar que é um buffet. Sabe, você, por exemplo, pede uma mais na questão de poder escolher o que você... Sim. Eu falo mais de poder montar o próprio prato, né? Então, tipo, meio que compensar essa quantidade de carboidrato, em vez de botar, sabe, 50 quilos de arroz, você bota uma salada ou alguma coisa a mais. Não tanto. Mas questão de comer à vontade, o Chico toda hora fica postando foto disso, que nem um influenciador aí, né? Então eu tô bem ciente do tamanho dessas porções. Sim. Muito grande. Outra culinária muito boa, lá no norte, Santa Marta, agora que estamos falando de comida, arroz com coco. Nossa, é incrível, é muito bom. Maravilhoso. Tem que provar. Parece muito bom, nossa, interessante. É muito bom. Esse doce, é uma coisa muito boa. E, por exemplo, tem lugares que fazem culinária especial, como fusão. Por exemplo, sushi, mas a base do arroz do sushi é arroz com coco. Já comi isso lá em Costeño. É muito bom. Ou, por exemplo, pollo com arroz com coco, coisa assim. Sim. De forma geral, assim, uma questão legal da culinária da Colômbia, que vale mencionar, é que é um país de imigrantes, né, igual o Brasil. Então, assim, eu estou numa cidade, é a quinta maior cidade da Colômbia, tem 1 milhão e pouco de habitantes, mas tem restaurante coreano, tem restaurante árabe, tem restaurante japonês, tem restaurante italiano, tem restaurante mexicano, tem restaurante de tudo quanto é culinária, e geralmente o dono é daquele país, sabe? Ou pelo menos trabalhou naquele país por vários anos e tudo mais, e resolveu abrir um restaurante. Então, você tem uma diversidade de comidas internacionais muito, muito legais também. E voltando ao tema do físico que o Miquel está falando, de fato, assim, você tem muita gente sobrepeso, obesa, tudo mais no país, porque também a dieta é terrível, mas
é um país que também tem muita gente linda, né? Se você vai nos lugares certos, sabe? Você vai na Smart Fit de um bairro bom, você vai ver, sabe, o pessoal que realmente se cuida e as pessoas têm um nível de beleza muito alto. Assim, Colômbia realmente tem gente muito linda. Nesse sentido, é um lugar né, muito, muito interessante. Uhum. Sim. Como foi a sua experiência com as aulas de salsa ou de dança que você fez lá? Que via lá os stories do influencer. Foi um dos meus melhores investimentos, eu diria, foi pegar o plano aqui Black da Smart Fit, porque, basicamente, né, Smart Fit, o plano Black funciona na América Latina inteira. Eu cheguei a usar quando eu estava lá no Panamá ou nas minhas viagens aqui mesmo dentro da Colômbia. São sempre os mesmos aparelhos, então você também consegue manter o progresso na academia muito mais fácil. E tem as aulas de grupo, né? Tem vários tipos de aulas de cardio, de coisa assim, e tem as aulas de rumba, de dança, que basicamente é uma mistura de tudo quanto é tipo de dança que tem na Colômbia. Então, assim, reggaeton, tem um pouco de salsa, tem um pouco de cúmbia de vez em quando, tem um pouco de merengue, enfim, sabe? Vai mesclando. Então, é legal porque, assim, eu não tinha nada de dança, eu era completamente, sabe, não conseguia fazer nada. Eu não me tornei um pró em nenhum tipo de dança específica nesse período, mas agora eu já, assim, já me sinto confortável quando eu tô numa festa a ir junto pra pista para dançar, porque, sabe, eu tenho já alguma experiência disso, não é aquela coisa que você tá, tipo, só tomando a bebida e fazendo hip de um lado pro outro. Vale mencionar, eu falaria que a Colômbia é um lugar, como você falou, Francisco, do preço, né, que é um preço muito, muito acessível para, eu acho, quase todo mundo, né, venha você de onde venha. Dá para fazer muita coisa de aula particular, porque vai aprender muito mais rápido e vai ser uma experiência muito, muito boa. Recomendo, por exemplo, eu acho que pagava por $7, $8, uma coisa assim, 1 hora de aula particular de uma salsa, sabe, professor de salsa boa, 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 lá em Medellín. Tem para fazer muitas coisas, aula particular. Eu recomendaria a todo mundo escutando que vá lá e aproveite, sabe? Tá, claro que pode encontrar uma aula de grupo que seja, que seja $1, $2, mas, cara, pague $5 a mais e tem uma coisa especializada para você, para o seu nível, para realmente afinar detalhes, seja o que seja, jiu-jitsu, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de dança, qualquer disciplina, vai lá e aproveite. Do mesmo tipo que tem todo o turismo de médico, né, todo o tratamento que quer fazer, saúde, dentes, sabe, branquear, seja colocar aqui alguma coisa nos dentes, ter alguma cáries, qualquer coisa, vista, tem muita coisa para fazer lá na Colômbia, médicos muito bons, e o preço, de novo, aproveite. E depois tema de aventura, eu falei que é outra coisa, eu fiz parapente, eu fiz várias coisas de aventura, cara, preço de banana, preço muito, muito bom, e dá para fazer todas as coisas que você sempre quis fazer. Quero saltar em paracaídas, mas é muito caro. Quero fazer isso, mas é muito caro em X país. Cara, vá para Colômbia e aproveita e faz tudo. Tem natureza incrível e os preços dá para fazer tudo e ainda tem orçamento para outras coisas. Não, fora que são 6 meses, né? Então você tem tempo mais que suficiente para fazer isso tudo. Não, e assim, tudo que envolve serviço de forma geral é muito barato, né? Então, assim, a questão de parapente, eu lembro que quando eu fui ver o preço aqui, cara, metade do preço que tu paga no Rio de Janeiro. Não que o Rio de Janeiro seja uma cidade barata, mas ainda assim, cara, metade do preço é uma diferença absurda, pensando que são dois países latino-americanos. E questão de serviço de forma geral, assim, faxineira para fazer uma faxina completa aqui da minha casa. Tudo bem que eu tô num lugar assim, que é um quarto, um banheiro, cozinha, não é nada muito grande. Mas ainda assim, sabe, uma faxina que levou quase 2 horas de trabalho, limpando bem, custou tipo 30 mil pesos, R$ 33. Onde que tu encontra isso no Brasil, sabe? Como $7. 6, $7, sim. Não, ridiculamente barato. Tem tudo que envolve serviço é muito barato. Cara, é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Porque imagino que vocês foram para a Colômbia em momentos bem distintos, né? Eu imagino que o Mikel foi antes do Petros e você foi agora depois, né? Dessas eleições. Acho que talvez valha assim comentar. Não sei se deu para pegar alguma diferença da Colômbia que o Mikel experienciou e a que você está experienciando agora, Chico. Boa pergunta. Eu acho que daria para eu ter que voltar e ver como se fosse alguma diferença, né? Exato, acho que uma diferença que estava tendo por um tempo, que eles estavam querendo banir o Uber aqui, o Petro, mas no fim das contas está funcionando tranquilo. Ele meio que deu para trás, assim, teve uns protestos gigantes e aí o pessoal não... ele deu para trás na ideia de banir o Uber. Mas acho que a única coisa seria a diferença da conversão do peso para o dólar, que
não sei quando o Michael foi quanto é que tava, mas agora tá tipo uns 4.200, alguma coisa assim. Sim, igual. Muito, Tá não muito argentinizando ok, mesma coisa. Sim, não, cara. Vou olhar agora aqui no Google, quando estava COP e US Dollar. Mas não é tanta diferença, não. Vou olhar aqui. A questão do câmbio Pelo que também eu era uma lembro. coisa que eu tinha curiosidade de entender um pouco melhor. Porque eu estive na Argentina mais cedo no ano, né? E, assim, você tem que fazer um certo malabarismo, mas o câmbio fica uma questão, assim, ridícula. Você consegue, obviamente, a gente já mencionou isso em outros episódios, né? Ter uma vida de rei pagando, sabe, os trocados. Sim. Sim, olha, Colômbia. Diga. 3.600 estava nessa época e hoje está a 4.140. Então, aí. Cara, assim, a questão da Colômbia que é mais tranquilo, mais prático, é que não tem o controle cambial, né? Você não precisa ficar dólar blue, essas coisas assim, você pega direto. A Colômbia também, inclusive, tem um, digamos, sistema de fintechs assim, bem desenvolvido para quem é residente, para quem quer fazer pagamento digital, sem taxa, na hora, tudo mais. Eles têm o NEC, e também tem alguns outros modelos assim de pagamento. Só que aí você tem que, claro, ter alguma cédula local, ter um registro no país. Só como turista, tu não consegue fazer isso. Você consegue também, por exemplo, abrir conta bancária como turista, é possível, se você tem relacionamento, a gente inclusive consegue ajudar com isso. Mas, assim, digamos, só como turista, sem nenhuma conexão e tudo mais, a princípio você vai sacar dinheiro ou vai pagar no cartão, né, nos diferentes lugares. E é isso, o padrão, eu diria. Dá para falar também sobre agora que fala de bancos e tudo isso como turista, todo o tema de impostos, né? Pensar bem se quer passar mais de 6 meses na Colômbia, porque depois a situação de impostos, Colômbia não é reconhecida mundialmente pela facilidade fiscal e pelas vantagens fiscais. Então, só considera isso, né? Se alguém também. Agora eu quero falar sobre renda, sobre os lugares que você encontrou, cara. Quando eu via no grupo os preços que você encontrou, Francisco, aqui na Colômbia, e o lugar, e você passava o vídeo e embaixo o valor, falei, esse cara está de sacanagem. onde encontrou esse preço, esse lugar? Meu Deus do céu. Então, aí tem que contar para nós aqui os tips, mas que é muito diferente você ir lá e curtir durante 5 meses e meio, né, a Colômbia, de aluguel, nesses lugares que agora o Francisco vai contar como achou, versus comprar e que depois já começa a ter toda a chachice essa de temas de impostos, que depois afetem na sua renda pessoal, porque você é considerado residente fiscal, porque tem sabe, toda essa coisa burocrática. Não, fora que foi barato e já com tudo incluído, né? Então já não tinha dor de cabeça em pagar conta, não tinha que se preocupar com condomínio, sabe? Tudo pronto ali, o preço final. Assim, basicamente, acho que vale entrar um pouquinho na questão de impostos na Colômbia, né? É um país que é muito parecido com o Brasil, mas muito parecido quando é questão de impostos. Por quê? É um país que tem um sistema, digamos, de tributação por residência, ou seja, a sua renda mundial deve ser tributada, não só a renda local, igual no Paraguai, no Uruguai, enfim. É um país que tem um governo que está aumentando impostos, né? Desde que o Petro chegou, um monte de imposto já subiu. Mas é um país que também dá para brincar, digamos, tem algumas coisas que você pode fazer. Então, semelhante ao Brasil, eles têm um regime simples, um regime simples nacional deles, que você paga o imposto por porcentagem do faturamento, e aí o regime simples ele vai tipo de 1,8 a 11,6, pelo que eu me lembro, sobre o faturamento bruto tu paga de imposto. E claro, tem um monte de restrição lá, que tipo, não pode ter sócio estrangeiro, não pode ser franquia internacional, não pode, tem um monte de restrição, mas para o trabalhador, digamos, prestador de serviço, é um regime que geralmente consegue se encaixar, e eu lembro que o limite de faturamento deles lá, máximo, era tipo, sei lá, $800 mil, ou alguma coisa assim. Então, assim, para a maioria do trabalhador padrão autônomo, ele consegue utilizar esse regime simples. Pelo que eu tinha conversado com os nossos advogados aqui, também é possível você utilizar empresas offshore semelhante igual faz no Brasil, ou seja, você tem uma LLC americana, alguma coisa assim, presta serviço através dela, e aí o que você trouxer para você na sua pessoa física na Colômbia tributa. Então é aquela mesma situação de, se você tem grana fora, você não tem problema em deixar ela fora, tá mais ou menos ok. Você só traz o que você precisa para viver na Colômbia, e aí se você tributa, o resto deixa em suas estruturas. E por último, para quem tem uma empresa maior, para quem vai contratar funcionários, escritórios e tudo mais, eles também têm um regime de zonas francas muito bem sucedido,
que aí você paga tipo 20% de imposto sobre os lucros, não sobre o faturamento, dessas empresas. Só que, claro, você tem que alugar um escritório, tem que ter funcionário, semelhante ao modelo que tem lá no Uruguai, né? Tem um monte de requisitos aí de investimento e tudo mais. Mais ou menos essa é a situação da Colômbia. Não é um paraíso fiscal, não é assim top 5, top 10 melhores opções da América Latina nesse sentido, mas para quem quer morar aqui o ano inteiro, também dá para estruturar, assim, semelhante ao Brasil, dependendo do seu caso, talvez assim, sua taxa final fique, sei lá, entre 5 a 15, 20% da sua renda. Seria manejável, digamos, comparado com uma Espanha, comparado com uma Alemanha, comparado com uma Austrália, que lá realmente não costuma ter muita coisa que dê para fazer. E era até um país assim que a gente estava falando bastante antes das eleições colombianas, né? Porque era objetivamente melhor que o Brasil em praticamente tudo. Né? Infelizmente, assim, elegeram um ex-guerrilheiro e desde então tudo tem piorado lá, né? Mas ainda assim é um país muito interessante. Não foi nada muito, assim, grandes pesquisas e buscas. Foi realmente, eu olhei em Airbnb, claro, eu fui para cidades mais baratas, então, assim, Medellín e Bogotá são mais caras, mas você vai para Cali. Cali é uma cidade muito barata. Bucaramanga também, assim, ambas são muito baratas. Eu procurei em bairros bons, eu queria ficar num lugar mais seguro, então no caso de Cali eu fiquei ali pela região do Parque del Perro, que é um bairro muito massa, tem tudo que você quer próximo e tudo mais. E assim, realmente, muito barato os Airbnbs, qualidade dos Airbnbs aqui é muito boa, de forma geral. Só no caso de Cali especificamente, o que eu descobri só depois de chegar é que, assim, aquela região do Parque del Perro tem muita vida noturna. Então, tem muita música tocando até, tipo, 3 horas da manhã. Eu consigo dormir com isso tranquilo. Mas, assim, sei tem gente que se ouve, sabe, um barulhinho durante a noite não consegue dormir. Aí seria uma furada. Não recomendaria ficar nessa região. Isso também vai muito da qualidade do isolamento acústico do apartamento, né? Um apartamento um pouco mais antigo talvez não tenha isso tão bem desenvolvido que nem um apartamento um pouco mais novo. Sim. Assim, para quem quer um pouco mais de tranquilidade e silêncio, eu recomendaria mais ficar, sei lá, para Granada, El Peñón, em Cali, do que no Parque del Perro, mas tudo bem. Assim, Bucaramanga, mesma estratégia eu fiz, eu peguei um mês no Airbnb, só que daí eu fiz a estratégia também de cortar custos, que eu conversei com o dono depois, pessoalmente, eu quero ficar aqui mais uns meses, podemos fazer isso aí por fora do Airbnb? E aí você basicamente paga a pessoa um valor com desconto, porque ele está economizando em taxa, você está economizando em taxa, vocês conseguem fazer um deal por fora. Então esse foi mais ou menos o modelo, assim. Nada muito além de descobrir quais são os melhores bairros, buscar no Airbnb e depois conversar por fora, depois de ter ficado uma semana, um mês num lugar. E lá, quando foi para Medellín, que escolheu? Medellín foi uma daquelas idas que eu fui de fim de semana, né? Eu fiquei só 2, 3 dias. Então, para isso, eu tenho usado mais a Booking. Então, eu fiquei eu fiquei no Celino mesmo. Fiquei no hostel. Normalmente aqui, se você amplia, onde eu fiquei, parte de Poblado é bastante mais segura. Depois tem Laureles também, por aqui, deve estar em algum lugar no mapa. Que é bastante tranquila também. Normalmente mais expats, tudo aí. Onde fala aqui Coração de Jesus, lembra dessa área. Mas tem que escolher muito bem o bairro. Eu acho que Medellín não é tanto de... Tudo é perigoso, sim. Você sente a violência lá no ar, como quando você vai para o Rio. É muito diferente de caminhar por Florianópolis, por exemplo, ou Curitiba, é coisa totalmente diferente. Mas mesmo dentro de Medellín, encontra pequenos oásis, um pouquinho mais de segurança e tranquilidade, tanto de dia como especialmente depois da pôr do sol. Cara, acho que vale a gente falar de Medellín, assim, porque quem vai na Colômbia tem que conhecer, né? Não tem como evitar. Medellín, justamente os bairros que o Miquel falou, Laureles e Poblado. Poblado, cara, é a Gringolândia, né? Você caminha ali, é americano e gringo de tudo quanto é lugar, tudo quanto é lado. E por conta disso também, você caminhando assim em Poblado, de noite, nossa, mas você caminha a cada esquina tem umas 3 putas. E sabe, durante o dia, gente te vendendo coisa o tempo inteiro. Então, assim, sei lá, se você quer um pouco mais de. Você quer ficar um final de semana,
maneiro, porque ali tem muita vida noturna, muito restaurante, muita coisa acontecendo. Mas, assim, pela minha experiência, se eu fosse ficar só um mês, se eu fosse ficar mais tempo, eu ficaria ali por Laureles mesmo, que é muito mais tranquilo, sabe? É muito mais, digamos, residencial nesse sentido. Também está próximo do que você precisar, de shoppings e tudo mais, mas é muito mais, sabe? Não é naquela coisa hiperturística que é poblado. E em Medellín eu tive uma experiência muito, assim, não acreditei, que foi o tour da Comuna 13, né, que é uma favela turística lá de Medellín, né, a favela que o pessoal vai para conhecer, porque tem os grafites bonitos e tem as coisas na rua e tudo mais. E, cara, é uma favela que tem escada rolante. Isso é algo que eu nunca vi no Brasil, porque tu vai naquela favela, tu sobe, começa a subir o morro, e tu pensa, pô, vai ter que subir, sei lá, até o topo do morro a pé, mas não, tem tipo 6 lances de escada rolante. Tu vai subindo assim, e tu vai subir a favela, cara. É meio que inacreditável. Nunca conheci nenhum lugar no Brasil que tem algo desse tipo. Cara, a escada rolante é assim na pedra, assim, no chão. Cara, é super turística a favela. Tu tá caminhando, tem muita loja pra tudo quanto é lugar, pessoal vendendo tudo quanto é coisa da Kombi. Tipo, chá de coca, coma as formigas culonas aqui também. É completamente turística a parada. Nunca vi algo assim. Sabe, Meio que um Marrocos miniatura. Tipo, não sei a experiência do Miquel, assim, sei lá, quando eu fui no Rio de Janeiro, vamos no Vidigal, vamos lá pro Morro dos Irmãos, que é uma favela, assim, mais tranquila, mais turística, vai muito gringo, mas ainda assim, tu chega no pé da favela, tu conversa com um mototáxi e tudo mais, o mototáxi te leva para cima, e no caminho, tu não vai gravar nada, tu vai seguir lá, tipo, tranquilo, tu faz a tua parada, tu vai no bar, alguma coisa assim, mas tu volta. Mas dali não, cara, era o pessoal, tipo, caminhando dentro, completamente livre, do início ao fim, cheio de gente, escada rolante, lojas, enfim, era algo, sabe, experiência muito diferente de favela do que eu tive no Brasil. Eu tô com a imagem da Celaron aqui na minha cabeça, no caso. É mais Celarão. É mais Celarão, só que com uma escada rolante, não uma escada para subir. E os teleféricos, né, cara, também, que isso a gente só... Chegasse a pegar o teleférico, Miquel? Cara, o teleférico da favela também é algo muito engraçado, porque na estação de metrô tem a estação de teleférico junto, e não é algo turístico, é algo literalmente de transporte. Tem uma fila gigante de gente trabalhando, assim, saindo do turno, alguma coisa assim, voltando para casa, para pegar os teleféricos. Tipo, todo o teleférico tá lotado, tipo, 3 pessoas sentadas de cada lado, 2 em pé segurando assim. E basicamente, tipo, pensa, o teleférico ele sobe um morro, desce um morro e sobe outro morro de novo. Então, se fosse fazer aquele trajeto de carro, sei lá, ia demorar umas 2 horas. Mas se você faz o trajeto de teleférico, leva, sei lá, 15 minutos. Então, eles realmente fizeram do teleférico um modelo de transporte público dentro da cidade e vale muito a pena conhecer. Tem uma vista muito bonita também. Aqui de Medellín, esse é o principal, assim, uma cidade muito bom, muita coisa para ver, muito bonita. Não vão no Museu do Pablo Escobar, caro pra caramba, não vale a pena. Mas não sei se tem alguma Netflix coisa é mais barato. se tem alguma coisa para adicionar de Medellín, Mica? Não da cidade, mas mais da parte de fora. Aí tem Sim. Rio Negro, mas tá por aqui, Rio Negro é muito lindo, cara. Aí é onde eu falava que tem todas essas atividades de aventura, tem todas essas coisas, não falo tanto aqui a parte urbanística, mas tudo que é redor de Rio Negro, cara, tem saltos de água, tem cachoeiras assim, incríveis com arco-íris lá, de caída, não sei, 20 metros, coisa louca, coisa linda. Tem praia em Rio, tem mais tipos de selva, tem cavernas, tem coisa muito, muito boa, muito mesmo. Então, 100% recomendado, só que você já sabe, na parte mais de, assim, rural, vai passar 5 ou 7 dias explorando toda a parte de aventura e natureza por aqui na parte de fora de Medellín. E depois também tem Guatapé, se olha mais para aqui para Peñol de Guatapé, toda essa área aqui, Guatavita, toda essa parte mais colorida, né? Essa cidade mais colorida. Essa parte com essas vistas incríveis. Você foi, né? Foi. Nossa, a vista é maravilhosa dali de cima. Muito bom. Que isso aqui é um embalse que é artificial. É engraçado porque eles
controlam o nível e conseguem aumentar e diminuir dependente do tipo de coisas que quer fazer. Então, é bastante curiosa a história de lá. Se vai com guia, eu acho que é um dos lugares que dá para ir com guia turístico, porque tem tanta parte de história aqui, o que o Francisco está mostrando agora, que é bom conhecer aí como foi criada toda essa área. E o vilarejo de Guatapé em si é muito colorido, cara. Tem muitos vilarejos aqui que são brancos, né? Tudo é branco e estilo legal, mas Guatapé é tudo colorido. Cada casa tem uma cor diferente, tudo mais, fica muito bonito mesmo. Turisticamente, assim, vale muito a pena a visita. É mesmo. Nesse sentido, assim, acho que Medellín, a gente pode falar que é realmente uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro, diria, assim, se fosse comparar com o Brasil, é uma cidade muito de festa. Cara, mas se tivesse que escolher, qual escolhe? Fala a verdade aqui no podcast. De Bogotá e Medellín? Não, de Rio e Medellín. Não, Rio ganha. Mas Medellín é muito massa também. Mas, assim, comparando com Bogotá especificamente, porque Medellín e Bogotá é meio que Rio e São Paulo. Medellín é a cidade que é mais festeira, tem um clima mais tropical, digamos, mais coisa de aventura, um pouco mais perigosa também. Mais risco, mais recompensa, digamos. Mais risco, mais recompensa. Mais os extremos. E daí a gente também tem Bogotá, que é a capital. Miquel, suas impressões de Bogotá? Passei 3 dias e depois 3 dias de novo. Realmente, em total, 2 visitas, menos de uma semana. Não conheço muito, mas, cara, não é uma cidade que fale, nossa, não é. Sinceramente, é um lugar que teve que passar, peguei lá um avião, uma coisa, passei um tempo lá. Também umas visitas que eu queria fazer e já, mas não uma coisa que falasse, nossa. É o que eu falei, por o que é a cidade versus o risco, né, que tem morar ou estar visitando Bogotá. Não é um lugar que fala, nossa, compensa, sabe? O benefício, não é tão segura, né? Não acho que é tão grande por o risco que tem. Fala, Danilo. Também não é uma cidade tão segura assim, né? Não. Precisamente conheço várias pessoas de Bogotá e todas mencionam a insegurança que elas tiveram durante a infância, né? Falando, cresci lá em Bogotá há 15 anos, 20 anos. E, sabe, uma criança fala, tenho muito trauma, muitos medos que vem muito de lá. Eu acho também pais que falam, nossa, vamos criar o filho na Colômbia. Cara, não sei se Bogotá é um lugar legal para criar família. Acaba sendo meio que o pior de todos os mundos, né? Porque são 21 graus, o que não, para mim não é ruim, mas acaba sendo assim um clima que para a maioria das pessoas assim que escutam esse podcast, imagino que seja uma coisa assim um pouco pior do que, né, uns 27 graus que tem em Medellín. Né? Para quem gosta de frio, não é nem a cidade mais fria dali, tem Manizales que a gente falou mais cedo, segurança não tá ali, o custo de vida não tá ali, né? Coisas para fazer não tá ali. Também, de forma geral, tem muito trânsito Bogotá. É São Paulo, é o lugar que é boa comparação. Paulistas, mas assim, é a maior cidade do país, é o centro financeiro, é o centro industrial, é o lugar que você vai para carreira, geralmente, é o lugar que você vai para estudar. Eu conheço algumas pessoas aqui de Santander, o estado de Bucaramanga, que tipo fizeram faculdade em Bogotá e aí voltaram para Bucaramanga para viver uma vida melhor depois, digamos que a qualidade de vida aqui é melhor. Então, assim, é um lugar para pegar a conexão de avião, para fazer negócios, para ir em conferências e para quem está buscando a questão de carreira mesmo. Né? Provavelmente, se a pessoa trabalha numa multinacional e vai ser relocada para a Colômbia ou alguma coisa assim, ela vai ir para Bogotá. Né? Mas nesse modelo. E se você vai, conheça, sei lá, o Monserrate, que é uma vista muito bonita, tem algumas coisas legais para fazer na cidade, muito museu, gosta de museu, o Bogotá realmente tem isso a oferecer, né, comparado com a maioria das outras cidades, assim, a parte cultural tem muito, mas, pessoalmente também não é a cidade que eu escolheria se eu fosse. E que distância, assim, tá Bucaramanga de Bogotá, de Medellín, de Cali? Cara, Bucaramanga, tipo, tá uma distância de, se tu pegar um ônibus de noite, tu chega de manhã. Tanto para Medellín quanto para Bogotá. Tipo, sei lá, 7, 8 horas de Medellín, 8, 9 horas de Bogotá de ônibus. Tipo, Rio, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, esse tipo de comparação que a gente poderia estar usando. Por aí. Aí outra coisa que
cabe mencionar, destacar de Bogotá, igual que falei antes de Medellín, a parte de um pouco mais fora. exterior. Guatavita é o lugar que eu fiquei. Eu aluguei uma cabana lá com vista Que bonito. ao lago, né? Esse embalse, esse lago que tem lá de Guatavita. Cara, parece aí o Lago Como, é uma coisa espetacular, tem uma natureza incrível. Eu aluguei mesmo na cabana, cara, dá pra ver essa foto e falar, cara, aqui estava a minha cabana, nesse pontinho aí. É, porque é Miguel, você incrível. já foi na Geórgia, cara? Não, fisicamente não. Cara, eu acho que Tenho você vai coisas lá, adorar mas o não interior da fisicamente. Geórgia e também o interior da Estônia. Vai no Estônia, verão, obviamente, né? Não acho que você vai gostar muito do inverno ali, mas Uhum. tem muita natureza boa ali, tanto pela Estônia quanto pela Geórgia. Acho que vai ser Boa, bem o seu tipo de programa. que bom, que Já bom. fica a recomendação. Então, aí, se alguém vai para Bogotá, aí também, perto de Guatavita, tem a maior catedral de sal do mundo. Então, tem grutas, tudo feito com sal, é bastante incrível. Tem uma igreja dentro, feita toda sal. Caraca, Então, é muito louco. Perto aqui de Guatavita. Catedral de Sal, vai sair por aí. Tá pertinho. É isso caraca. aí. Eu fui visitar isso, cara. É uma loucura. É uma loucura. Ou seja, é muito mais Nossa. espetacular do que as fotos. Aqui as fotos é como, nossa, sério? Mas você vai lá e é uma maravilha. Realmente. Nossa, sensacional. Em Cracóvia tem uma É. coisa bem parecida com essa, né? Não é tão colorido assim, mas você tem minas de sal por ali e, eventualmente, dentro dessas minas de sal, você tem uma grande capela, né? Porque os trabalhadores ali, Uhum. os mineiros, iam ali para rezar e tudo mais. Aí, finalmente, Putumayo. É outro lugar que você tinha mencionado, só que eu não Sim, sabia onde é que cara, era. muito bom. Muito bom. Amazonas. Muito bom. Faz fronteira, como você está vendo aqui no mapa. Faz fronteira com o Equador, faz fronteira com parte do Peru. Peru. Aham, isso é. Uhum. E muito bom, cara. Tem uma jungla, uma espetacular. Aqui não, aqui, claro, está mostrando fotos mais da cidade, que não é. Mas se você fala, vai aqui, coloca Amazonas colombiano, talvez vai ser uma foto mais relevante aqui no Maps. Amazonas e Colômbia. Isso é, por aqui. Então, é incrível. Recomendo 100% achar um bom guia, achar as diferentes áreas que você quer conhecer, porque tem muita diferença. Você vai para uma parte do Amazonas totalmente diferente da outra. Então, escolher bem, como eu falo sempre, o self-awareness de o que você curte na vida, o que é importante para você. E achar. Você, com certeza, vai achar o que você quer, porque tem muita diversidade. Eu fiquei lá hospedado num domo, que tem assim essa conexão também com a natureza, conseguia, né, estar mais integrado lá na parte do bosque. É muito bom mesmo. É uma aventura mais assim, tipo Rambo, tipo mais selvagem, como se você está lá, pessoal Sim. guerreiro. Muito bom. Uma que eu escutei bastante pro pessoal que tá indo na Amazônia colombiana é Letícia, que Uhum. basicamente tem aeroporto, né? Você voa lá de Bogotá, Ok. e aí lá você tem meio que a tríplice fronteira, porque tem Peru, Brasil e Colômbia. Né? Você consegue Uhum. atravessar assim, do lado Colômbia, Brasil, basicamente a pé, né? Porque é aquelas fronteiras secas, não tem, Uhum. não Sim. tem um rio separando, você anda, Sim. Uhum. assim. Bom. E que mais? Ah, uma coisa da Colômbia, que acho que a gente também não pode esquecer de mencionar, né? A gente não foi, mas a Colômbia é muito conhecida pelo café, também, e a região do café, o Eje Cafeteiro, tá no Enfim, meu topo da cafeteiro. lista das coisas que ainda faltam conhecer na Colômbia, que justamente é aquela cidade que o Danilo mencionou, né, Manizales, mas também as cidades de Pereira, Ibagué Pereira. e Armênia, né? Toda aquela região é o Eje Cafeteiro. Você tem as palmeiras mais altas do mundo lá no Bota lá, o Vale do Cocora, Valle del no Maps, Cocora. para as pessoas verem. Vale do Valle del Cocora. Cocora. E Uhum. também é uma das regiões mais seguras da Colômbia. Assim. Eu tenho alguns amigos lá de Incrível. Pereira, o pessoal fala também que Manizales e tudo mais são cidades muito seguras. Então, para quem está buscando um lugar que é mais tranquilo, sabe, que é um lugar mais tranquilo de forma geral, eu recomendaria, né, Bucaramanga é uma cidade muito boa, Eje Cafeteiro, e se É. não, pode buscar talvez um daqueles lugares assim pequenininhos, né, só fora de Medellín Hum. ou Bogotá, tipo só uma Guatapé da vida, não sei.
Mas acho que seriam as minhas recomendações. Nossa, que vista gigante. É incrível esse lugar. E cacau também. Eu não gosto de café, não tomo café. Sou cheiro, mas não tomo. Mas o cacau eu curto e Colômbia, realmente, cara, Cara, procure Colômbia, porque baixa coisa boa. em Colômbia no mercado foi a primeira vez que eu vi um assim, chocolate 100% cacau. Eles têm no mercado aqui, tipo, literalmente cacau. Cara, tinha no Marrocos também, a gente comprou lá, inclusive. Ah, verdade. Bom, segundo lugar que eu vejo chocolate 100% cacau. Mas a diferença é que não é nada, tipo, muito gourmet e tudo mais. Você encontra no mercado normal. No mercado que você vai, você encontra cacau tostado, literalmente, a sementinha, ou a barra de 100%. Eu achei que você falar que é o primeiro lugar que você viu o cacau sendo vendido no mercado, tipo, a fruta inteira ali. Ah, não, isso não. Sim. Mas isso é um fator da Colômbia também que é muito interessante, que é a quantidade de frutas que eles têm que a gente não tem no Brasil. Cara, para quem gosta de fruta aqui é um paraíso. Tu tem, sabe, muitas frutas brasileiras que você não encontra na Europa, tipo, sabe, goiaba, esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo você tem um monte de fruta que você não encontra no Brasil. Você tem lulos, tem granadilha, zapote, mangostino, mamoncillo. Cara, tem um monte de coisa tropical. Cara, que isso? Frutas alienígenas. Tem o Brasil já é um lugar que não tem colombiano. Adorei. E Brasil já é um lugar que tem uma variedade de frutas absurda, né? É uma coisa assim que a gente não repara muito, né? Porque assim, a gente sempre teve, né? Sempre teve ali. Mas, cara, teve uma amiga minha, ela era americana, tá fazendo intercâmbio lá na PUC, né? E toda vez que a gente ia no mercado, ela só comprava fruta. Ela comprava, assim, sei lá, uns 50 quilos de fruta assim no mercado, não comprava mais nada, não comprava um arroz, não comprava nada. E sempre achei aquilo muito estranho, mas assim, quando eu saí do Brasil, tipo, coisas que sempre foram básicas para mim e a gente já não achava. Né? Maracujá, por exemplo, sabe? Um tema que eu também não queria deixar de abordar nesse podcast é a questão da imigração. Para quem for fazer a mesma ideia que eu tive de ficar vários meses na Colômbia, a questão da extensão do visto de turista. Esse é um tema um pouquinho delicado. O visto de turista, né, a princípio, você entra, não é igual a Argentina, não é igual ao Paraguai, eles realmente carimbam o seu passaporte. Eles dão 90 dias para você como brasileiro. Você pode, se quiser ganhar mais 90 dias, né? Você tem 180 dias para ficar na Colômbia por ano como turista. Você pode usar eles como quiser. Se você quiser, sei lá, ficou 90 dias na Colômbia, sai para o Panamá e volta, você ganha mais 90 dias, aí você tem os seus 180 dias feitos. Ou se você não quiser sair da Colômbia, você pode pedir a prórroga. Você pode fazer isso no site do governo colombiano. E aí, aqui a questão. Eu fui tentar fazer essa parada e eu não conseguia. Dava um erro. Dava um erro de, tipo, Java, runtime, cento e alguma coisa. Assim, não explicava absolutamente nada do que era, por que estava dando erro, o que estava acontecendo. Eu, caraca, o que é isso? Eu tentei, perguntei para algumas pessoas, tentei mudar as coisas, tentei botar o site espanhol, tentei fazer tudo que eu conseguia e nada, só continuava dando aquele erro. Eu, caraca, eu não vou conseguir fazer minha prova. Meu visto está expirando. Eu vou ter que... Eu estava pensando, Bucaramanga é pertinho da Venezuela. Eu vou fazer uma ida para Venezuela, dar um pulo lá, eu volto e eu consigo meus 90 dias a mais. Tô suave. E, bom, no fim das contas, indo para Medellín, eu conversei com um alemão que está morando por lá, quando eu estava fazendo o meetup da SET por lá, e ele me contou, ele é programador, ele teve o mesmo erro, e ele sendo programador do jeito que é, ele, não, vou fazer o debug desse site aqui, vou descobrir o que está dando errado no site do governo colombiano. Ele fez lá, puxou o código e tudo mais, e a parada era, o site do governo colombiano não funciona se a língua do seu Windows não estiver em espanhol. Se você está com o computador com Windows em alemão, dá um erro e não funciona. Mas se você troca o seu Windows para espanhol, funciona. Deu, cara, não pode ser. Será? É possível isso? Eu troco o Windows para espanhol e vá lá, magicamente, funciona a prórroga, recebo uns dias depois o documento via PDF. Então, resumidamente, para falar, se você está tendo problemas com a sua prórroga, tente trocar o idioma do seu Windows para espanhol. Essa é a eficiência do governo colombiano. É uma coisa muito específica, né, cara? Não tem como isso ser acidental. Isso aí foi provavelmente deliberado para te forçar a pegar algum, sabe, advogado local e gastar um dinheiro ali. Um assistente para fazer para ti, sei lá.
muito ridículo. Muito suspeito, né? Mas, assim, de qualquer forma, quem é brasileiro, se quiser morar na Colômbia, é bem fácil, né? Você pode pedir o visto Mercosul igual pede para Paraguai, Uruguai e tudo mais, só certidão de antecedente criminal, certidão de nascimento, não precisa nem traduzir, tu já pode pegar residência temporária aqui na Colômbia, só não pode ficar fora do país por mais de 6 meses de uma vez. Esse eu lembro que era o chato da residência temporária colombiana. Depois você tem a permanente, é um pouco mais tranquilo, mas você não pode ter saídas consecutivas acima de 180 dias. Mas dá para organizar isso, talvez, assim, de forma a nunca virar residente fiscal na Colômbia, né? Dá. Você pode pegar a residência legal e nunca virar residente fiscal. Só não pode ficar mais do que 6 meses fora, basicamente. E vale mencionar que para quem está buscando um segundo passaporte, se você é latino-americano ou espanhol, eles têm o período lá de naturalização acelerado. Eu lembro que para latino-americanos, incluindo brasileiros, era 1 ano, e para espanhóis eu acho que é 2 anos de residência permanente no país. Mas durante esse tempo tem que pagar impostos? Peraí. Tem que estar com a residência permanente. E, a princípio, você teria que virar residente fiscal, eu creio. Deixa eu ver aqui. Naturalização, 2 anos para quem é nacional da Espanha, mas tem que ser Legal Permanent Resident. Então, não é Não só... falou nada de residência fiscal, né? Então... talvez, aí teria que conversar com um advogado para ver, mas assim, a princípio, 2 anos com residente permanente, você consegue a cidadania como espanhol e a gente como brasileiro em 1 ano. Então tem essa vantagenzinha, digamos, de ser relativamente rápido. Não ganha nada que a gente já não tenha como brasileiro, mas né, para quem não tem um passaporte do Mercosul pode ser interessante. vai que por algum milagre a Colômbia se torna a próxima vinda de Atlântida, né? Ou sei lá, ganha acesso sem visto aos Estados Unidos. Na verdade, isso não vai acontecer, né? Colômbia está bem no final da fila para ganhar esse tipo de acesso. Agora que eu penso em relação a isso, não é muito provável. Mas... se tiver uma guerra e o Panamá anexar a Colômbia inteira, não sei. Mais provável. Só podemos sonhar. E assim, fazendo o checklist, né, de teoria das bandeiras, tinha um tema que eu queria mencionar também, que é a questão dos voos. A Avianca é a linha aérea que tem aqui. Não é a melhor em linha aérea, é meio chato assim, você viajar do Brasil até a Colômbia e não ter uma água, você tem que pagar para ganhar um copo d'água, mas eles fazem parte da Star Alliance, o que nenhuma linha aérea brasileira faz, e eles têm o programa de milhas mais fácil para você virar status Silver e Gold da Star Alliance do mundo. Precisa de muito poucas milhas para você se qualificar. A única questão é que 80% dessas milhas têm que ser voadas com a própria Avianca, ou seja, você realmente tem que voar bastante através ou dentro da Colômbia. Então, para quem quer, digamos, basear na Colômbia, é uma forma rápida de conseguir o Star Alliance Silver ou Star Alliance Gold. Mas fora isso, se você assim, não quer isso, eu recomendo, tenta pegar um voo pela Latam, tenta pegar um voo pela Copa. Não sei qual foi a sua experiência com os voos dentro da Colômbia, mas assim, a Avianca não foi nada muito impressionante para mim, não. Mesma coisa. Não é um país que eu falasse, nossa, que qualidade os voos. Não. Bom, Miquel, do seu lado, assim, alguma última consideração final ou comentário, o tema que a gente não abordou em relação à Colômbia, se você gostaria de deixar para os nossos ouvintes nesse momento? Cara, acho bastante completo esse podcast. Aí muito conhecimento, boas perguntas. A gente acho que falou de todos os temas relevantes quando você considera visitar um país. Acho que em 2 horas alguém pode ter uma ideia bastante completa da Colômbia, em muitos aspectos. Só isso, o que eu falo, que ninguém dessa audiência, ninguém que está escutando, acredite no que a gente está falando. Pode pegar isso como informação, né? Mas vai lá e experimenta por você mesmo. Não acredite em nenhuma das coisas que a gente falou aqui. Vai lá e verifique se realmente é assim ou não é assim. E quando você voltar para a Colômbia, qual é a cidade que você mais quer revisitar e qual é a cidade que você mais quer conhecer pela primeira vez? Que boa. Cara, eu acho que para o tema
de salsa, Cali. Aí ver realmente e treinar o que eu estou falando, né? Aula particular e pegar os melhores professores e professoras e ir para lá. E a parte mais de dança é o que fico interessado. E número 2, talvez seria fazer como um eje chocolatero, na parte mais do chocolate, ver quais são as áreas de Colômbia. Eu adoro cacau, adoro mesmo. E fazer como um roteiro, lá ver quais seriam as paradas que eu deveria fazer para realmente pegar a tradição melhor, da melhor qualidade de cacau da Colômbia. Essas duas coisas. Não, perfeito. Você? Se você gosta de cacau, você tem que passar em São Tomé em algum momento. São Tomé e Príncipe São Tomé. também vale a pena demais o cacau de lá. É. Oh. Não, E não você, tem Francisco? muita coisa. Repetiria uma coisa? Fazeria alguma coisa nova? Repetir. Eu realmente tenho vontade de voltar para Cali durante a Feira de Cali, que é fim do ano, acho que não me engano, 25 a 30 de dezembro. E basicamente, tipo, todos os salseiros, todas as escolas de salsa de toda a Colômbia se juntam em Cali para fazer um carnaval da salsa, basicamente. Isso eu tenho muita vontade de conhecer. E de lugares assim que eu ainda não fui, que eu quero ir, em primeiro lugar, eu diria que é o Eje Cafeteiro. É aquela parte lá, mas também tenho muita vontade de conhecer a Amazônia e o deserto da Guajira, que o pessoal que estava lá no norte, lá no Parque Tayrona, quando eu fui, algumas pessoas aproveitaram e, tipo, de lá tu pode pegar um carro e subir direto para Guajira, que é tipo um deserto que acaba no mar, né? Tem aquelas dunas entrando no Caribe, e isso parece também ser muito legal. Isso faltou fazer. Bom, beleza. Creio que cobrimos então tudo relacionado à Colômbia. Deixo também mencionado que a gente tem um artigo sobre a parte fiscal migratória do país no nosso blog, para quem quiser entrar mais nesse tema. E, claro, também temos advogados, colegas, contatos no país, para quem quiser, né, fazer qualquer operação dentro desse país. E, bom, só quero agradecer também, Miquel, muito obrigado pela participação, por trazer aí as experiências que, né, muito, muito complementares para esse episódio. E a gente se vê em breve em algum outro próximo episódio, ou se não em Floripa, que daqui a pouco eu estou descendo aí também. Isso aí. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.